Obrigado. Olá, pessoal, tudo bom? Vocês conseguem me escutar? Show. Só tirar o fone aqui para ficar mais confortável. Bora lá. Bem, então vou falar um pouquinho sobre IAs generativas. E como eu vi um pouquinho assim o tema das outras palestras, eu vi bastante gente falando sobre deepfake e tudo mais, eu vou dar uma focada, uma ênfase um pouquinho maior na parte mais de texto, né, que não está sendo coberta tanto pelo evento aqui. E alguns disclaimers rapidinhos. O primeiro é que eu não vou aprofundar super na técnica, a ideia não é ensinar a fórmula matemática ou ensinar no detalhe como funciona cada coisa, até porque tenho tempo limitado, eu prefiro passar vários assuntos e eu vou passar algumas referências até de artigos e de tópicos, de técnicas para vocês pesquisarem depois e conseguirem profundidade no que vocês acharem que faz mais sentido. Então relevem algumas simplificações, em alguns momentos eu vou simplesmente simplificar para conseguir passar mais tópicos. E logo depois, aqui da palestra, eu vou estar aqui do lado, sinta-se super à vontade para vir fazer perguntas, tudo mais, conversar sobre como é trabalhar com Data Science no Nubank, ou essas coisas que geralmente gera curiosidade também. Bem, quando a gente vem ao mundo, geralmente a gente é uma página em branco, né? Então a gente ainda não tem nenhuma experiência, a gente acaba de nascer e não sabe nada. E daí, por exemplo, para a gente tentar descobrir o que é um gato, a gente precisa ver um gato, ou talvez alguns deles, né? E com o tempo a gente também associa o gato ao som que ele faz, ou ao cheiro que ele tem. E essas coisas, na verdade, são as entradas do nosso aprendizado. Tudo que a gente vê, escuta, cheira, toca, né, ou experimenta. Mas e no caso das máquinas, né? Elas não têm esse tipo de entradas para elas. No caso das máquinas, a gente está sempre falando de números, né? Elas processam ali o binário e tudo mais, né? No final das contas, a gente está sempre falando de número. Felizmente, a gente tem algumas formas de converter algumas coisas do nosso mundo para números, como através de tabelas, através de imagens, através de documentos de texto, através de áudio e por aí vai. A gente consegue fazer isso através de diferentes formatos, como CSV, JPEG, TXT, MP3 e vários outros que vocês conhecem, que são formas de eu estar codificando essas informações através de informações numéricas. Eles não têm um cérebro para ajudar a processar essas informações e fazer sentido, né? O que está acontecendo dentro daquela tabela, dentro daquela imagem, daquele texto ou daquele áudio. Para isso, a gente precisa das técnicas de inteligência artificial, né? E eu vou passar um pouco, né, do que a gente faz dentro desse universo de inteligência artificial para processar esse tipo de coisa. Então, vou dar aqui um exemplo, onde a gente tem que, na IA mais clássica, a gente tem o costume de dar exemplos. A gente tem o aprendizado supervisionado, para quem é mais familiar, onde a gente tem exemplos de entrada e exemplos de saída, e a gente quer, dado esses exemplos de entrada e de saída, que o nosso algoritmo de inteligência artificial aprenda a fazer esse mapeamento, né? Dado uma nova entrada, ele também consiga estimar qual que deveria ser a saída para aquele caso. Então, está um pouquinho desformatado aqui, mas tem duas entradas, uma que palestra terrível, outra que palestra legal. E daí um exemplo clássico de aplicação no caso de texto é eu tentar identificar, dado o texto, o sentimento que está correspondendo com aquele texto. No caso do primeiro, é um sentimento negativo, no caso do segundo, um sentimento positivo, né? Que palestra legal e tudo mais. Então a gente teria que pegar vários desses exemplos, várias desses textos, com vários dessas labels aqui que tem essas informações em relação a o texto é positivo, é negativo, é neutro ou qualquer outra tag que a gente queira entender. E no caso, na IA clássica, para toda tarefa que a gente quer aprender, seja ela análise de sentimento, tradução de texto, fazer um resumo de texto, ou qualquer coisa especificamente, a gente precisaria ter um conjunto de dados específico para aquela tarefa, onde a gente tem as entradas e a gente tem as saídas, né, para cada uma dessas tarefas diferentes. Com a vinda dos diferentes modelos de ChatGPT, que o pessoal está mais familiar, e modelos que são os modelos que, no linguajar mais técnico, a gente fala que usa o Self-Supervised Learning, que é, por exemplo, a arquitetura do Transformers. Esses modelos eles são capazes da gente coletar simplesmente uma grande quantidade de dados, artigos, informações da Wikipedia ou qualquer página da internet, e
em vez de eu ter, né, esse formato aqui de entradas e saídas, eu posso simplesmente pegar essa coletânea de textos e daí tem ali uma frase, por exemplo, que é guardei o livro na. E daí a minha entrada vai ser qualquer trecho aleatoriamente extraído desse montante de dados que eu tenho coletado, sem muito critério. E a minha saída seria, por exemplo, a próxima palavra, né? Então eu guardei o livro na. Vocês podem imaginar o que é uma palavra mais provável nesse cenário. Guardei o livro na estante, por exemplo. Mas também poderia ser na biblioteca, na gaveta ou qualquer coisa nesse sentido. Então, não existe uma palavra especificamente que vai estar 100% correta, porque dentro de uma grande diversidade de textos, a gente pode ter essas diferentes ocorrências, né? Em alguns momentos guardou em um lugar, em alguns momentos guardou em outro. Mas a gente tem uma distribuição de probabilidade do que pode vir depois dessa frase. E é justamente isso que esses modelos aprendem, né? Eles aprendem como que as palavras se conectam, e daí, dado o contexto do que está vindo antes, não só da frase, mas quando você tem um texto maior, né, de tudo que está vindo antes, ele tenta estimar a probabilidade daquilo que é mais provável de estar vindo ali depois. É na estante, é na biblioteca, é na gaveta, ou onde que é. E daí o modelo ele aprende justamente essa relação. Esse tipo de modelo que aprende a relação, no linguajar um pouquinho mais técnico, a gente chama de Foundation Model. Ele é um modelo que especificamente eu não tenho essa tarefa tão específica, como era anteriormente, onde eu tinha a tarefa de eu quero identificar o sentimento, mas ele é focado em aprender justamente essa relação do texto dessa forma aí que a gente chama de self-supervised. É self-supervised porque a gente tem essa coletânea de textos e a gente usa o próprio texto para aprender sobre ele mesmo, né? Essas relações também, só um parênteses, a gente tem elas codificadas com o que a gente chama de embedding. Um embedding é nada mais do que uma representação vetorial, onde quando a gente coloca algum texto, a gente consegue representar aquele ponto no espaço e fazer umas manipulações aritméticas com ele. Se você não é familiar com esses conceitos, não tem o menor problema. A ideia aqui é só o quê? Ele está aprendendo como que as palavras estão se relacionando. E é justamente esse processo que foi feito com o que vem antes do ChatGPT. Vocês já devem ter ouvido sobre o GPT-3. O ChatGPT ele já é um modelo, né, de interface conversacional, mas antes de eu conseguir criar o ChatGPT, eles tinham esse modelo aqui, que era o GPT-3, também tem agora o GPT-4, que são modelos que são feitos com esse tipo de arquitetura, usando essa lógica do self-supervised. E daí, depois que eu tenho esse modelo, que já tem todas essas características, eu faço um processo que a gente chama de fine tuning. Agora sim eu vou precisar das entradas e saídas estruturadas, só que eu estou aproveitando também do conhecimento de relações que o modelo tem originalmente, né, através desse processo que a gente acabou de conhecer. Então eu vou ter que separar vários exemplos de instrução e vários exemplos de resposta. Por que instrução e resposta? No caso do ChatGPT, a gente está falando de uma interface conversacional ali, tipo um chatbot, né? Você quer pedir alguma coisa, então, sei lá, ou perguntar alguma coisa, tipo, o que é um cachorro? E você quer que ele te responda, né? É um animal leal de 4 patas. Ou, enfim, eu posso ir lá e pedir algum outro tipo de tarefa, como resume este texto aqui para mim. E dá para pedir bastante coisa, mas está sempre num formato mais de instrução. Então, a gente chama que é uma instrução e uma resposta, e a gente vai usar essa instrução, essa resposta para fazer o fine tuning desse Foundation Model. A grande vantagem de eu ter já o Foundation Model em vez de eu fazer esse fine tuning é que, como o Foundation Model ele conseguiu aprender com muitos mais dados, porque eu tenho muito mais dados na internet do que, sei lá, conjuntos de instrução e respostas disponíveis, ele consegue generalizar muito facilmente o conhecimento que ele aprendeu em toda a internet para esse formato de instrução e resposta. Então, por mais que eu não mostre um exemplo, por exemplo, de instrução e resposta sobre como programar X coisa ou alguma outra coisa, como ele aprendeu sobre esse assunto na internet, ele sabe o que é uma instrução e ele sabe qual a formatação de uma resposta, a gente consegue, ele consegue generalizar também para esses outros assuntos que não estavam nesse nosso conjunto de instrução e resposta aqui. Tem mais uma etapa que o ChatGPT faz antes de chegar no modelo final, que também é importante. Se a gente simplesmente faz o Self-Supervised Learning e depois faz essa etapa de Instruction Fine Tuning, né, que é mostrar as instruções e as respostas, o modelo ele responde sobre qualquer coisa. E se vocês já interagiram ali com o chatbot ou já viram uns memes aí no LinkedIn ou em algum outro lugar,
dá para você ver que, sei lá, quando você pergunta um assunto mais sensível, ele evita te dar a resposta daquilo. Então, se você está ali e você pergunta, por exemplo, como invadir o Wi-Fi do meu vizinho, né? Ele poderia dar um output aqui, por exemplo, aqui estão 5 passos para invadir. Daí passo 1, faz isso daqui, não sei o quê, e daí você consegue o acesso e invade. Mas, como tem uma empresa por trás do negócio, eles não têm o interesse, né, de estar oferecendo uma ferramenta que vai ajudar a destruir a vida de várias pessoas, eles tentam deixar essa ferramenta um pouquinho mais politicamente correta e tentar definir o escopo do que é esperado e do que também não é esperado que aquela ferramenta responda. Então, em vez de responder isso, vem um humano que ele faz uma etapa de correção. Ele olha para essa resposta e fala, ó, essa resposta não está boa. Como essa resposta não está boa, aqui está uma sugestão de como deveria ser feito nesse caso. Então, sei lá, em vez de dar os 5 passos, eu preferiria que o modelo respondesse: invadir o Wi-Fi do vizinho pode ser um crime, não posso te ajudar com isso. E essa etapa ela é feita completamente manual. Apesar, né, de ter todo o negócio fancy de inteligência artificial e tal, o nome, né, dessa etapa é Reinforcement Learning via Human Feedback. E o Human Feedback é exatamente isso. A gente olha as respostas do modelo e daí um humano vai, no final das contas, vai estar dando preferência para um tipo de resposta versus outro tipo de resposta, e a gente consegue atualizar o modelo para ele ficar mais alinhado às preferências humanas ou às preferências daquela organização. Então, só dando um overview bem rapidinho, a gente adquire uma coletânea de textos, a gente treina o Foundation Model naquele processo Self-Supervised Learning. A arquitetura que está por trás é a Transformers, que é um paper de 2017 que foi feito pela Google, que é a base de todas as arquiteturas de tipo ChatGPT que a gente usa hoje, né, que são a LLM, Large Language Model. Depois a gente faz o fine tuning com as instruções para ele ser capaz de responder nesse formato mais conversacional. Depois a gente dá um ajuste ainda nas respostas que ele está dando com esse Reinforcement Learning via Human Feedback, para ele ficar mais alinhado às preferências da organização ou da pessoa que está treinando ele. E, por fim, a gente tem um modelo que é o Large Language Model, no caso aqui o ChatGPT eu estou falando porque é mais conhecido, mas tem, né, a Llama do Facebook, o Bard, que ficou, acho que essa última semana ficou disponível no Brasil para utilizar também, que é exatamente o mesmo processo que eles estão seguindo aqui, com pequenas alterações em algumas das etapas e tudo mais, mas eles todos respeitam essas 4 etapas. Tá? O uso mais comum vocês com certeza já conhecem, né? Você abre ali o chat GPT, pergunta, me ajuda a escrever uma função aqui que deixa tudo maiúsculo, sei lá. Né? E daí ele vem aqui, te dá output, você consegue pegar isso daqui, copiar, colar, ver se funciona, às vezes não, quando é alguma coisa mais complicada, geralmente tem algum bugzinho ali no meio, ele pode ter aqueles problemas dele dar uma alucinada, né? Tipo, tem uns trechos de código que ele chama uma função que não existe, ou usa uma biblioteca que não existe, mas, no geral, assim, principalmente para coisas mais pontuais, funciona bem, né? Mas o que mais a gente pode fazer com isso, além de estar usando como um usuário? Então, voltando naquele exemplo anterior que a gente tinha de identificação de sentimento, a gente também consegue usar esse ChatGPT ou qualquer modelo de Large Language Model para ajudar a resolver esse problema, com a grande vantagem da gente não ter que construir um conjunto de dados de entrada e saída específico para esse problema, porque ele já tem muito conhecimento do que é um texto positivo ou negativo por conta daquele treinamento dentro dos Foundation Models. E daí eu vou passar em algumas técnicas de como a gente pode resolver esses problemas. Uma delas a gente chama, tem um nome mais técnico em cima, mas relaxa que é super tranquilo, que é o Zero Shot Learning. É Zero Shot por quê? Porque eu não preciso nem dar um exemplo de como resolver a minha tarefa. Eu simplesmente explico o que ele tem que fazer. Então eu falo aqui, a partir de agora você vai falar se é positivo ou negativo a frase. Me responde com positivo ou negativo. Daí ele fala, entendido. Né? Daí eu falo, que palestra terrível, ele fala, negativo. Não mostrei nenhum exemplo, ele já sabe. Que palestra legal, ele sabe que é positivo. Já está funcionando, já tem alguma performance. É lógico, se você tem uma tarefa muito mais complicada, né, com mais nuances e tudo mais, talvez ele não consiga performar tão bem logo de cara, sem nenhum exemplo. Então, existem as outras técnicas, por exemplo, que é o One ou Few Shot Learning, onde ali no prompt mesmo, né, na hora de escrever, a gente consegue dar exemplos de como a gente gostaria de estar resolvido. Aqui é um exemplo mais para ilustrar,
né, onde eu falo, traduza de inglês para francês, e daí eu dou alguns exemplos dessa tradução sendo realizada para ele entender o que eu quero que ele faça. Né? Mas eu poderia dar exemplos de qualquer outra tarefa. A ideia do One ou do Few Shot Learning é que eu vou dar poucos exemplos, um ou poucos exemplos, de como eu quero que aquilo seja resolvido, para eu ter um output mais alinhado com aquilo que eu estou esperando. Bem, eu peguei aqui um exemplo um pouquinho mais prático, onde eu venho e falo, eu quero que vocês contem, você conte quantas vogais e quantas consoantes eu tenho dentro de cada uma das palavras. E eu quero um output bem específico, para facilitar o meu processamento depois. Aqui eu coloco como se fosse tipo um array, né, de saída, que tem ali 2, né, consoantes e vogais. Vogais e consoantes. E daí a ideia é que eu poderia processar dessa forma, mas se eu quisesse, tivesse uma aplicação que eu quisesse fosse algo mais robusto, eu poderia para o output ser um JSON, né, onde esse JSON tem tais campos que devem estar preenchidos dentro de tais regras, e eu mostro alguns exemplos desse JSON preenchido, e ele vai conseguir, dado a tarefa que eu tenho, dar um output que seria fácil de eu consumir dentro de algum outro tipo de aplicação, né, porque eu estou pedindo, sei lá, para ele gerar esse tipo de JSON. E daí eu peço só para ele fazer, seguindo esses exemplos para esses outros casos, ele consegue fazer relativamente bem, mesmo eu colocando coisas que não estavam previstas ali em cima, né, como caractere especial, cedilha, interrogação, hífen, ele consegue entender que não é para contar aquelas coisas e ele faz a contagem. Né? Outra coisa que dá para fazer que é bem interessante. Às vezes, não sei se o quanto que vocês estão mexendo com o ChatGPT, mas às vezes você pergunta alguma coisa e ele dá só uma resposta tipo aleatória. Acontece bastante com coisa relacionada a número, né? Você faz uma conta, faz uma charada ou faz alguma coisa nesse sentido e ele simplesmente dá uma resposta bem diretona e errada. Né? Uma das coisas que dá para fazer para você melhorar o output desse tipo de modelo é o que a gente chama de Chain of Thought. É um nome bonito, né? Fica bonito em inglês, mas no final das contas, o que a gente pode pedir para o modelo? A gente só vai pedir para ele explicar o passo a passo para ele chegar na resposta. E a partir do momento, tem vários papers que aprofundam nisso aqui, a gente consegue entender que quando a gente não pede para ele explicar o passo a passo da resposta e quando a gente pede para explicar o passo a passo da resposta, ele ganha muita performance. Por quê? Porque tem um fenômeno que a gente chama de self-consistency, né? A consistência da resposta em si mesma. Na hora que ele está gerando os outputs, ele vai olhando para o texto que ele está gerando para gerar a próxima palavra. Né? Então, se ele está gerando um texto ali que tem uma lógica sendo seguida, ele dificilmente vai pular muito longe daquela lógica se ele está tendo que explicar o passo a passo. Agora, se eu dou uma pergunta que teriam muitos passos lógicos no meio, e ele só vai me dar a resposta final, é mais fácil dele pular, porque ele não vê a conexão tão diretamente entre a resposta e a pergunta que está sendo feita. A partir do momento que ele tem que explicar o passo a passo, esse efeito de consistência, de self-consistency, é mais evidente. Né? Outras coisas que dá para fazer, aqui já vai ficando um pouquinho mais complexo, né? Os outros a gente ainda estava mexendo direto no prompt e tudo mais. A gente consegue fazer um instruction fine tuning específico para as nossas aplicações. Então, se eu quero ter um chatbot do Nubank, por exemplo, que as pessoas entram, perguntam e saem uma resposta do jeito que eles querem. Eu poderia fazer um fine tuning onde eu tenho vários exemplos da pergunta que geralmente fazem nos canais de atendimento e da resposta que geralmente é dada pelos atendentes, e eu faço um fine tuning para eu tentar realizar esse mapeamento de pergunta e resposta mais automaticamente. Eu poderia tentar fazer com as outras técnicas, mas se eu tenho um banco de dados muito grande, né, tipo, tenho diferentes tipos de resposta, pode valer mais a pena eu fazer um fine tuning para o meu problema. Também vale muito a pena quando você tem um domínio de problema muito específico, porque o Foundation Model ele aprendeu em dados generalistas da internet. Tem muito assunto, com certeza, mas se você está dentro do contexto de uma empresa, ele não vai ter assunto de como você lida com o atendimento em certos diferentes casos. Então, é uma das formas de você introduzir um pouquinho mais de contexto nesse tipo de modelo. Você pode fazer isso com uma única tarefa, que é no caso de eu vou mostrando instruções, mas também existe uma forma de você treinar esse tipo de modelo, que é mostrando várias tarefas ao mesmo tempo. Então, eu treino um mesmo modelo para ele dar a minha, sei lá, resposta por texto, eu treino o modelo com exemplos de identificação de sentimento, eu treino o modelo para fazer sumarização, eu treino o modelo para algumas tarefinhas diferentes. A ideia aqui é o quê? Eu talvez não tenha
exatamente a label e a resposta da tarefa que eu tô querendo realizar. Sei lá, pode ser essa resposta do atendimento do Nubank. Mas, se eu tenho vários outros dados que são relacionados, se eu treinar nessas várias outras tarefas que tem a ver, esse modelo ele tende a ser robusto o suficiente para generalizar também para essa outra tarefa. Então, eu não preciso necessariamente ter dados da tarefa a qual eu estou querendo ensinar, mas eu tenho que ter dados que vão ajudar a dar contexto para esse tipo de modelo. Coisas legais que dá para fazer, que também o pessoal geralmente não conhece. Uma das grandes limitações do ChatGPT que o pessoal mais comenta é só vai dados até 2017, não sei qual ano certinho que ele treinou. Como que é? Setembro de 2017? Boa. 2021, isso. Setembro de 2021. Então, se você pergunta alguma coisa atual, ele vai lá e ele não consegue responder, né? Ele vai falar, não tem informações mais atualizadas sobre esse tipo de assunto. Uma das coisas que dá para fazer, para você incorporar essas informações que ainda não estavam no treinamento de qualquer um desses modelos de Large Language Models, é o que a gente chama de RAG, que é Retrieval Augmented Generation. Essencialmente, o que eu faço? Na hora de eu fazer, por exemplo, uma pergunta, quem é o presidente dos Estados Unidos? Que é uma pergunta que precisa de uma informação atual. Em vez de eu simplesmente perguntar para o modelo e pegar o output, eu integro esse RAG, que vocês podem pensar como se fosse um plugin, que ele vai fazer uma busca na internet, vai pegar, por exemplo, as top páginas relacionadas a essa pergunta, vai inserir como contexto, né, para o modelo responder, e daí vai perguntar para o modelo, dado essas páginas aqui da internet, qual que é a resposta adequada para essa pergunta. E daí ele vai estar levando em consideração informações mais atualizadas para gerar, né, essa resposta. E daí eu consigo passar um pouquinho dessa limitação do modelo ter sido treinado só com dados até determinada data. Né? Porque, dado uma nova pergunta, eu obrigo ele a fazer essa pesquisa online e a gente pega essas informações. Tenho que me limitar a pesquisas online? Não. Existem vários tipos de RAG. Um RAG ele vai ser sempre quando você busca alguma informação de algum lugar externo para ajudar a complementar a resposta do seu modelo. Um exemplo que também o pessoal tem feito é fazer query. Né? Então, eu quero informações para dar uma resposta para um cliente. Né? E daí, sei lá, o meu atendimento ele é personalizado. Eu preciso saber, talvez, a idade do cliente, preciso saber as interações passadas, talvez até os chats anteriores que ele teve comigo. E daí eu posso embutir aqui no sistema, sempre que um cliente vem com alguma pergunta, eu vou fazer uma query SQL que vai pegar e trazer todas as informações de contexto do cliente, e daí, dadas essas informações de contexto, por favor, me dê a resposta mais adequada para esse cliente. E daí ele consegue dar uma coisa bem mais personalizada. Outra coisa legal. Esse exemplo do RAG, ele é meio que uma gambiarra, na minha opinião, porque você está tentando adivinhar que informação você precisa e você faz tipo, uma chamada. Existe uma pesquisa bem promissora que foi feita aqui pelo pessoal da DeepMind, né, da Google, que é um artigo que chama Retro. O Retro, em vez de eu ter que fazer essa integração meio que manualmente, falar, você tem que pesquisar no Google, você tem que fazer uma query SQL, é como se na própria arquitetura do Transformers ele estivesse aprendendo a usar o Google. Ou seja, eu tuno o meu modelo justamente de uma forma onde ele é incentivado para responder as perguntas, ele tacar no Google e pegar as informações de contexto mais relevantes. Então, se as coisas avançarem relativamente bem, a gente vai ter modelos que são, entre aspas, capazes de usarem o Google por trás para alcançar as respostas. E vai ser melhor do que esse RAG, no final das contas, por quê? Porque ele vai entender que em determinados casos, uma pesquisa que ele fez não trouxe o resultado bom. Ele vai tentar uma outra pesquisa, e ele vai tentar outra coisa, como se realmente ele estivesse aprendendo a usar o Google e não só a gerar respostas baseadas num conjunto de dados ali de treinamento. Referência legal para quem tem interesse. Para montar essas aplicações, a ferramenta que eu mais recomendo se chama LangChain. A LangChain é uma ferramenta open source, tem um curso online deles mesmo, gratuito e tudo mais, onde tem templates de prompts, tem templates de agentes para você fazer integração com a aplicação. Então, por exemplo, você quer disparar um e-mail baseado em alguma coisa, você quer fazer alguma outra coisa, você consegue pegar e montar uma aplicação bem personalizada baseado nesse universo todo de LLMs e Transformers e tudo mais. Passando aqui rapidinho, só para vocês terem referência, a Bloomberg também já fez um modelo
parecido com o ChatGPT, mas para o universo financeiro. Que nem eu comentei, eles fazem um fine tuning, eles mudam duas coisas. Uma coisa é quais dados eles estão olhando, eles olham para mais dados financeiros, e outra coisa é que eles incluem também as informações do que estava acontecendo dentro dos reportes dentro de cada empresa, e daí tem tipo umas palavras específicas para designar as empresas, eles saber que estou falando de uma empresa, não estou falando de uma palavra normal. E também existe uma possibilidade, esse daqui eu acho que vai ser interessante, que é dentro do contexto do Nubank, por exemplo, que saiu até um blog explicando, a gente usa a arquitetura de Transformers para fazer treinamento de como se fosse um GPT dos eventos do cliente. Eu comentei que o Foundation Model, ele aprende a relação de constituição das palavras. Aqui a gente consegue usar o Foundation Model para aprender a relação entre eventos. Então, você está no aplicativo, depois dessa página, você geralmente vai para essa. Depois você volta, depois acontece isso, depois crasha, por exemplo. E eu consigo ver qual que é a relação de eventos. E, por exemplo, eu consigo entender que, usando esses embeds e tudo mais, que quando crasha, geralmente você vai no suporte perguntar. Ou um outro cliente, quando crasha, você não vai no suporte. Você vai em alguma outra página, tenta fazer o fluxo por algum outro lugar. E você aprende esse tipo de cenário e a gente consegue usar isso como insumo para outros modelos e prever, por exemplo, qual é o assunto que você vai falar da próxima vez que você chamar o atendimento do Nubank e já redirecionar para a fila específica que a gente precisa. Daí ganhando mais eficiência. Então, passar isso daqui rapidinho porque eu estou essencialmente com pouco tempo. E essa daqui é uma tendência que eu vejo nos modelos no geral, né? Antigamente a gente pegava dados não estruturados, como texto e imagem, e a gente estruturava eles, fazia extração de features e usava um modelo dentro dos dados tabulares. Hoje em dia a gente está fazendo o contrário, né? A gente pega esses dados de eventos que seriam meio que tabulares, a gente está desestruturando eles para conseguir rodar essas arquiteturas poderosas, como Transformers e tudo mais. Existe a tendência de crescimento, mas também existe uma tendência de modelos mais eficientes. Para quem tem curiosidade, a Llama é muito menor e tem mais ou menos a mesma eficiência, segundo os papers, do que um ChatGPT da vida. O paper bem legal. Depois eu vou colocar no meu LinkedIn, tá? Quem quiser acompanhar. Esse Training Computer Optimal Large Models. Ele é conhecido como Chinchilla Paper. Ele te recomenda quantos tokens você tem que usar de acordo com o budget que você tem. Aqui tem algumas outras técnicas também que você treina mais rapidamente o modelo. Então, que são as técnicas PEFT, a Parameter Efficient Fine Tuning, onde você não treina o modelo inteiro, mas só uma parte dele, usando algumas técnicas. E, que nem eu comentei, eu não vou focar muito na parte de imagens, mas para quem tem curiosidade como funciona o Stable Diffusion, né, que gera imagens artificiais, a gente pega uma imagem original, a gente adiciona ruído nela e a gente faz um processo que é como se fosse o self-supervised do texto. Só que a gente pegou a imagem original, a gente adicionou o ruído e a gente pergunta para o modelo como que eu saio de uma imagem que tem muito ruído para uma imagem real, né? E daí depois a gente consegue dar uma imagem com ruído qualquer e com algumas ajudas, né, de um texto ou alguma coisa assim, ele consegue, por exemplo, cria um Yoda não sei o que, e daí ele sai uma imagem mais legal. Tem aqui outros exemplos, né, de outputs. E pessoalmente eu trabalhei um pouquinho com criação de mangá e às vezes você consegue também condicionar a saída do modelo a, por exemplo, as cores que você quer que ele pinte, né? Então você tem um mangá descolorido, umas dicas de cores e o output que é feito pelo modelo. Só um side note, você também consegue fazer a mesma coisa com voz, porque voz você transforma o áudio dentro de uma imagem. A gente tem aqui frequência pelo tempo e a cor é a intensidade da voz. E daí a gente usa exatamente as mesmas arquiteturas que a gente usa dentro do universo de imagem para lidar com voz também. Eu praticamente estourei o tempo e só queria falar que existem muitas possibilidades. Dá para usar essas Large Language Models muito além, né, do que se usa dentro do ChatGPT. Eu recomendo que vocês explorem, pensem dentro, né, do contexto de vocês, das empresas e tudo mais. Ajudar a fazer muita coisa legal. A gente vai ver muita evolução nesse ano. E sempre testem o resultado, né? Esses modelos ainda não estão muito maduros, ainda tem vários problemas. Testem para ver se não vai ter nenhum problema dentro da aplicação de vocês. É isso, gente. Obrigado.